sei que não é o seu caso, mas eu acho que tem muita gente que se preocupa às vezes com o ego, sabe? Tipo, olha aqui, eu preciso passar uma imagem, eu preciso fazer alguma coisa e tal. E uma coisa que eu tenho aprendido, né, no mundo do empreendedorismo é que é inevitável que você vai tomar muita porrada. Né? E muitas vezes as porradas que você toma nem estão atreladas aos seus fracassos, elas estão atreladas aos seus sucessos. Né? Porque, cara, quando você cresce muito, cara, você traz tipos diferentes de pessoas que vão te agradar, te elogiar e te bater muito. Né? Então o sucesso ele traz muita crítica. Né? E eu como empreendedor, né, assim, eu tenho o Thiago influenciador e o Thiago empreendedor. E o empreendedor, ele, cara, teve que assim, jogar o ego lá no chão. E eu aprendi que empreender é isso, é jogar o ego lá no chão, porque senão é difícil você chegar em algum lugar, né? Cara, como que foi para você, Flávio, assim, lidar um pouco com o ego ao longo do seu crescimento? Né? Assim, e como que o empreendedor deveria lidar com o ego, ou o trabalhador lidar com o ego, e como que talvez isso daqui tenha alguma relação com o quanto você consegue ou não crescer, né, na sua vida profissionalmente? Relação é total. Eu, assim, pela minha experiência, completei 27 anos empreendendo com a WhatsApp esse ano. E acompanhei em grande parte desse tempo franqueados, né? Pessoas que compravam uma franquia, começavam do zero e também foram crescendo junto com a gente. Muitos cresceram, muitos ficaram ricos também, enriqueceram, ganharam dinheiro e a gente também, eu pude acompanhar desde um ponto de vista de mentor dessas pessoas, porque eu como franqueador mentorava essas pessoas, o comportamento delas diante de várias fases do empreendimento dela. No início, desde um ponto de vista de mentor dessas pessoas, porque eu como franqueador mentor, no momento que ela não dominava ainda a técnica, do momento que ela estava aprendendo, do momento que ela ainda não se pagava, ainda tinha que aportar dinheiro, depois a partir do momento que ela alcançava o break-even, depois a partir do momento que ela ganhava lucro, a partir do momento que ela estava ganhando bastante dinheiro, eu via diferentes comportamentos. Então, em geral, a gente observa que quando um empreendedor começa a ter algum sucesso, ele tem duas armadilhas muito comuns. Uma é a acomodação. O cara se acomoda, o cara ganha uma primeira grana, e aí daqui a pouco o cara está viajando para o exterior 3, 4 vezes, nenhum problema viajar, né? Mas às vezes o cara está deslumbrado com aquele sucesso que ele está tendo, o cara começa a ter uma vida assim um pouco mais, ganhar um pouco mais de grana, começa a se deslumbrar com aquilo e ele começa a acomodar, ele começa a viajar mais e trabalhar menos. Em geral, quando o empreendedor se acomoda, o negócio dele fica estagnado e às vezes até retrocede. Mas um outro comportamento também muito comum de quando o cara começa a ter algum sucesso é de ficar arrogante. Então, o ego. O cara começa assim, começa todo mundo dizer para ele, não, cara, você é o cara. Todo mundo puxar o saco dele, pô, você é o cara, você é o cara, você é o cara, você é o cara. Chega uma hora que ele acredita, cara, eu sou o cara mesmo. E quando ele cria essa arrogância, ele se afasta um pouco da realidade. Então ele começa a perder os aliados dele quando ele chega na arrogância. Toda aquela galera que ele conquistou como aliado e foi crescendo junto com ele, ele começa agora a desprezar aquilo ali. Começa a não dar a importância que aquilo merece ter e precisa ter para o negócio continuar funcionando. E o cara chega num ponto de arrogância. Eu caí nessa segunda armadilha. Ali mais ou menos em 99. Porque vamos analisar o seguinte, o meu desafio não foi só dar certo num negócio. O meu desafio foi ter vivido uma transformação de vida muito rápida e muito cedo na minha vida. Então, com 19 anos, eu comecei a vender. Com 23, eu abri a WhatsApp. Com 25 anos, eu já estava muito bem, financeiramente. Então, com 25 anos... com 26 para ser exato, eu tinha 1.000 funcionários. Nossa. Diretos. Uma fortuna de milhões aí já? Uma fortuna de mais de 10 milhões nesse momento. Nossa. Então, com 26 anos. Tá? Então, o que acontece? Se você for analisar, dos 26 aos 19, são apenas 7 anos. É muito pouco tempo, cara. Então, eu morava no Jabur, pegava ônibus lotado, gastava 5 horas no meio do trânsito, com uma realidade escassa. 7 anos depois, que é muito pouco, eu já tinha 1.000 funcionários, cara. 24 empresas nas principais capitais do Brasil, 24 filiais nas principais capitais do Brasil, todas próprias.
e já tinha ali um certo poder, já andava num carro bacanão, morava num apartamento de frente para a praia, no Rio de Janeiro, bacanésimo, e tinha todo mundo ali, você é o cara, você é o cara, você é o cara. Então, não era um desafio só assim, vou dar certo no negócio. Só isso já é muito difícil. Agora, quando você experimenta uma viagem de anos-luz, se você pensar que, em média, uma pessoa sai da pobreza à classe média em 7 gerações no Brasil, então a média é essa, a mobilidade social no Brasil leva 7 gerações para você sair da pobreza para a classe média. Então, eu em 7 anos, não em 7 gerações, eu saio da classe média baixa para ser um cara já multimilionário com 26 anos de idade. Então isso mexe com a cabeça de qualquer pessoa. Não foi diferente comigo. Eu não fui muito longe nessa viagem, porque tem gente que vai longe, vê jogador de futebol, assina um contrato, daqui a pouco o cara enlouquece. Não é pouco comum isso no mundo. Eu não fui muito longe porque eu tinha minha família, tinha princípios, tinha amigos muito próximos de mim, a Luciana, que segurava ali minha onda. Luciana, a gente casou cedo, não é? Então, você experimenta poder, fama não, porque não existia nem internet naquela época, não é? Então, era uma coisa, era uma Ainda bolha. bem, né? Ainda bem, senão seria um desafio a mais, não é? E dinheiro. Então, o dinheiro te expõe uma série de situações. A materialização da minha arrogância foi eu quase quebrar, o que é comum. Mas como que você quase quebrou? Porque eu comecei a ficar de saco cheio, em 1999, fiquei de saco cheio do trabalho. E, em geral, por que o cara fica de saco cheio? O cara saiu lá do Tribufu, lá da casa do chapéu. Ganhava R$200 por mês. Não é? E aí, de repente, ele fica com perrengue chique. Cheio de perrengue chique. Ai, saco cheio de ganhar Né? milhão. Saco cheio, não sei o que lá. Você entende? Isso é arrogância, cara. Isso é ingratidão. Pô, cara, o cara saiu lá do Zé Ninguém, saiu lá de sei lá onde, e chega a algum lugar. Agora eu sou bom demais. Agora eu sou tão bom que tô de saco cheio daquilo que mudou a minha vida, caramba. Como é que eu posso estar de saco brifou cheio? o Flávio, né? O Flávio vocês fizeram um complozinho Os pra caras falar fazendo pra um podcast gente as pra paradas, gente, né? Foda isso. Não, jamais. Mas você falou, Flávio, dá uma dura, né? Os moleques. É uma teoria da conspiração, na verdade é pra vocês. Tá agradando os caras. Eles não, falam, eu tô sabendo ajuda a de reter nada. os caras. Ó, a única coisa que eu sei prever aqui é quando alguém vai ser demitido. Fora isso, eu não sei. Nossa, Foi Você bom trabalhar entendeu? com você. eu vi que já trouxe a K, né? Pra ter mais um integrante. Também sobrando. Agora tudo faz sentido. Ah, tá. Então, o que acontece? Pô, aí o que acontece? Eu fiquei de saco cheio. E quando eu fiquei de saco cheio, sabe do que eu fiquei de saco cheio? De vendas. De vendas? Você imagina eu que falo de vendas, né? Olha. Eu falei assim, cara, eu tenho que ficar motivando esse cara, tenho que ficar falando de novo. Cara, pra quê? Eu não quero ficar motivando ninguém. Quero motivar ninguém. Cara, o cara da Coca-Cola sabe lá que tem que vender Coca-Cola, ninguém fica motivando ele. Errado, claro que fica. Jogador de futebol tem que jogar, ninguém fica motivando. Errado, motiva também. Aí compara com a grama do vizinho? Pois é. E aí, cara, eu fiquei assim, não, eu vou mudar o meu esquema de venda. Falei, não vou mais fazer. E aí eu lembro, eu dispensei várias pessoas, encerrei aquele programa de vendas que eu fazia, marquei uma convenção lá no Clube Med, lá no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. E eu lembro que eu falei, olha, estou mudando. E se eu voltar atrás nessa minha decisão, ninguém mais acredita no que eu estou falando. Não acredita em mais nada do que eu falo. E aí todo mundo ficou ali preocupado. E aí eu fui lá, mudei o esquema, falei, criei um modelo novo de vendas. E aí projetei 30% de crescimento de vendas. Com base na minha projeção de 30% de crescimento de vendas, eu fiz vários investimentos, dentre eles comprei imóvel para fazer a sede, imóvel para comprar a escola, fiz uma série de contratações. E aí não só eu não cresci 30%, como eu caí 30% das minhas vendas. Então o meu buraco no fluxo de caixa me criou uma dívida de mais de 2,5 milhões de dólares em 6 meses, em 1999. Nossa. Eu comecei a fechar negativo no meu fluxo de caixa por conta daquela situação. Até o momento que eu falei, cara, já entendi onde é que eu errei, tem que voltar àquele formato de vendas antes. Quanto tempo você demorou pra ver que errou? Levei uns 6 meses. Você E tinha é muito... sócios nessa época? A Luciana. A Luciana era sua sócia. Eu e Luciana. E a gente levou 6 meses por quê? Porque é o tempo que você leva, porque começa a apertar, você começa a ser... O teu fluxo de caixa cai. E aí, naquele momento, eu falei, não, eu tenho que dar aquele corte. Eu conto essa história no livro Ponto de Inflexão, a história do gafanhoto, não é?